Hello, galera! Como estão todos? Todo mundo na paz? Eu espero que sim. E se não estiver, eu espero que melhore. Amém? Se você tá vivo, tá respirando, tá com saúde, só tem como melhorar, não tem como ficar ruim. E eu decidi gravar esse vídeo hoje pra contar pra vocês o porquê que eu engordei, o porquê que eu cheguei ao nível de obesidade grau 1. Tem uma justificativa, talvez, tem uma história por trás disso, tem um porquê eu me permiti, né, chegar no peso que eu tô hoje. E tudo isso inicia em 2016. Em 2016 eu treinava pra caramba, todos os dias pra academia, todos os dias tentava comer certo, mas eu treinava todos os dias. Antes de ir pro trabalho com uma amiga que trabalhava ali comigo também, a gente ia sempre, todos os dias, antes de treinar. E em 2016, a minha mãe, ela começou a sentir uns sintomas diferentes no corpo e resolveu procurar um médico. Quando ela procurou o médico, comigo inclusive, o médico passou alguns exames para ela, endoscopia, colonoscopia. Os sintomas da minha mãe, para que, né, até sirva de alerta para algumas pessoas, foi sangue nas fezes. E não foi aquela coisa assim muito grande. Ela ia no banheiro e sentia que tinha ali umas gotinhas, sabe, diferente, e já ligou o alerta. E ela decidiu ir no médico, né? Uma amiga minha falou assim, olha, vai correndo porque sangue nas fezes é o primeiro sintoma de câncer no intestino. E a gente foi num médico muito bom, a nossa sorte foi que a gente foi num médico muito bom que pediu todos os exames certinho, endoscopia, colonoscopia, e esse médico fez o exame de endoscopia na minha mãe e de colonoscopia, não, fez só endoscopia, colonoscopia, perdão. E no dia do exame da colonoscopia, eu estava acompanhando ela, porque é um exame que você fica sedado, e o médico me chamou na sala, perguntou quem eu era e tal, e eu respondi, não, sou filha, já sou maior de idade, e ele me mostrou, né, ali no painel, um tumor. Ele, olha, tá vendo esse tumor? Pela aparência dele, eu já posso afirmar, não, ele não falou isso porque eles não podem afirmar, mas ele falou, suspeito que seja maligno, pela aparência do tumor, pelo formato do tumor. E ali começou uma longa batalha de 2 anos. Durante 2 anos, a minha mãe, a gente teve essa luta contra o câncer de intestino. Minha mãe, a gente morava em Brasília, ela tratou no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. E foram 2 anos intensos, né, de muitas emoções. Vivi experiências assim que me moldaram como pessoas, que me fizeram evoluir como pessoa, que me fez amar muito os amigos que eu tenho, a família que eu tenho e o pouco que eu tenho. E no final desses 2 anos, em março de 2018, minha mãe veio a óbito, né? Infelizmente, o tratamento que ela estava fazendo era muito pesado e... Pera, vai dar certo. E ela infelizmente ela não resistiu e o Senhor colheu para ela. A gente pensa, né, como cristão, a gente tem esse pensamento. E na semana que a minha mãe internou, foi uma semana muito louca, foi uma semana muito tensa, assim, ela começou a ficar muito encolhidinha, porque ela tava fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia. Nesse momento era só químio, mas era uma químio muito pesada. E aí a gente começou a perceber que ela tava ficando muito na dela, sem conseguir comer, sem conseguir reagir direito, sem ter nenhum tipo de reação. E aí, nesse momento que eu percebi que ela não tava reagindo bem, que eu percebi que ela não tava comendo, né? E aí eu falei, mãe, vou precisar te levar pro médico. Eu liguei pra minha tia, liguei pra minha prima, que é como se fosse uma outra filha da minha mãe. Falei, Lê, vamos comigo, levar minha mãe no hospital, porque eu sozinha não dou conta, ela já tava realmente muito fraca. Aí no momento que eu coloquei minha mãe dentro do carro que a gente ia levar ela pro hospital, as minhas 2 cachorras, que eu tenho 2 cachorras, né, em Brasília, elas entraram no carro com a minha mãe. E aquilo nunca tinha acontecido. Naquele momento que eu vi aquela cena das cachorras dentro do carro com a minha mãe, eu já tinha entendido que era uma despedida. E aí eu pegava uma, botava
pegava uma do colo dela, colocava no chão, a outra subia, e assim eu fiquei até que alguém teve que intervir e pegar as duas cachorras para que eu conseguisse tirar o carro dali. E a gente seguiu pro hospital, e aí chegando lá, eles não conseguiam nem tirar sangue dela para fazer exame, porque a pulsação dela estava muito fraca. E aí o médico me chamou, assim, no canto, explicou, olha, o caso da sua mãe é de UTI. E, assim, a gente tava no hospital particular na época, e ela precisa de uma UTI urgente, porque mostrou todas as taxas dela, tá tudo muito baixo, tá tudo tá tudo muito baixo, assim, que aqui tá dando algo muito alarmante, ela precisa de uma UTI. E a gente estava no Hospital das Clínicas, na Ceilândia, não sei se eu posso falar o nome, mas se for, já falei. Mas foi muito bem atendido, os profissionais de lá excelentes, e ali a gente estava na frente do Hospital Regional da Ceilândia, um hospital público. Gente, eu lembro que nesse momento, tava eu, minha cunhada, minha prima, e eu lembro que nesse momento eu peguei um documento que o médico dá ali, peguei pela mão, pelo aquele documento e entrei no hospital da Ceilândia sem rumo, entrei no hospital, entrei, e normalmente, né, existem os guardas, existem tudo, eu não sei, eu tive um apagão de memória, eu não sei como eu consegui entrar lá dentro. E aí alguém me parou, eu chorando, e a pessoa perguntando o que tava acontecendo, e eu ficava com um papel na mão e falava assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só sei que mandaram eu vir, minha mãe, e eu não conseguia falar o que tava acontecendo, porque eu esqueci o que tava acontecendo, com o papel na mão, morrendo de chorar. E aí aquela pessoa pegava o papel da minha mão, lia o papel, falou, não, vai ali. E aí eu fui pra uma outra porta que tava mais à frente, e ali um enfermeiro me acolheu naquele momento, e eu morrendo de chorar de novo, esquecendo de novo o que eu tava fazendo ali. E ali eu tive um outro surto de esquecimento, eu falei, olha, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mandaram eu vir, aí o cara pegou o papel na minha mão, leu e perguntou quem é Rita. Aí eu fui começando a lembrar, mas eu me recordo que eu tive esses dois pontos, assim, de esquecimento muito, eu acho que pelo sofrimento, eu não sei como é que se explica isso. Eu tive esse surtozinho de memória, né, de esquecer o que tava se passando. E aquele enfermeiro chamou a médica que falou, olha, a gente não tem UTI, mas a gente tem um leito de emergência aqui, que o dela vermelha, traz sua mãe. E aí, enquanto isso, a minha prima tava sentada em uma maca que ela tinha achado no hospital, porque não tinha maca no hospital, e ela tava sentada em cima daquela maca para poder segurar a maca para minha mãe. E ali ela foi internada numa quarta-feira do mês de março de 2018. Ela foi internada e isso foi quarta, quinta, sexta, no sábado minha mãe faleceu. E foram dias muito intensos, foram dias difíceis, foram dias que a gente não conseguia dormir, assim, o corpo apagava durante um período e depois voltava, era o que acontecia. E eu lembro que durante um momento a médica me chamou, falou assim, olha, Dona Rita tá assim, ela tá muito mal, ela não reage, os antibióticos não estão dando resposta e você vai ter que fazer uma escolha agora. E aí eu falei, não, pode falar. Você tem duas escolhas, ou a sua mãe vive 2 dias, que aí a gente vai só dando medicamento pra que ela não sofra, pra que ela não sinta dor, pra que ela não sofra. Ou eu entubo sua mãe e ela fica 7 dias, mas ela vai sofrer no processo de entubamento e a escolha é sua. Então eu tive que escolher se minha mãe ia viver 2 dias ou se minha mãe ia viver 7 ou 5, que ela não sabe exatamente quanto tempo precisa durar. E naquele momento eu falei assim, olha, eu preciso, nesse momento, ser racional, não me levar pela emoção. Então, eu prefiro que você medique e que ela fique bem e que ela não tenha dor. E foi o que aconteceu até um certo período, até que uma outra médica entra em contato comigo e fala assim, você que é a filha da Dona Rita e tal. Eu, sim, sou eu. Ela, por favor, deixa eu dar uma chance pra sua mãe, deixa eu tentar fazer outra coisa por ela, deixa eu entubar.
E aí eu deixei porque já tinha um outro ponto de vista, de uma outra médica que já me trouxe uma esperança diferente, né? E ela entubou a minha mãe e no dia 10 de março de 2018, meu celular toca. E naquele momento que o celular toca, o meu chão some, porque eu já sabia que provavelmente seria uma notícia não muito boa, né? Aí, nesse momento, eu deixei tudo que tinha e fui, e foi quando a médica me deu a notícia. Ela foi uma médica muito calma, muito tranquila, assim, ela muito humana, ela foi calma comigo, explicou de uma maneira cautelosa. Naquele momento eu não chorei, assim. Contei, obviamente, né, dei a notícia pra todo mundo e eu dentro do hospital eu consegui escutar os gritos das pessoas que estavam fora do hospital. E ali, naquele dia, depois que ela faleceu no sábado e foi enterrada no domingo, e naquela semana eu decidi que eu me permitiria viver algumas coisas. Eu tava fazendo faculdade e eu falei assim, Tailane, se você reprovar, tá tudo bem. Você perdeu sua mãe, tá tudo bem. Se você fizer alguma coisa muito ridícula, se você fizer qualquer coisa que foge do seu controle, que não é do seu normal, tá tudo bem. Eu coloquei isso pra mim, na minha cabeça, inclusive engordar. Se você engordar, tá tudo bem. Então, não tem problema se você engordar, se você sair do seu peso, se você... alguma coisa assim acontecer, tá tudo bem. Eu coloquei isso pra mim, né, como meta, apenas viver o luto da minha mãe, porque eu sabia que existiriam dias que teriam gatilhos muito fortes e que isso me abalaria de alguma maneira, e eu descontaria isso na comida. Eu sabia, eu me conheço, acho que o nosso maior erro é não se conhecer ou fingir que não se conhece ou se colocar em poderes que a gente não tem. E naquele momento eu falei, ok, vou me permitir viver o que eu tiver que viver. Vou permitir chorar o que eu tiver que chorar. E uma frase que me disseram no enterro da minha mãe, que ela é válida para até hoje, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu vou te dizer uma coisa, essa dor nunca vai passar. E na minha cabeça eu falei, não, como assim nunca vai passar? Eu tô com 27 anos, isso vai passar um dia. E eu digo para vocês que isso não passa. Você convive com o luto eterno e você consegue viver com a dor para sempre. Mas, de vez em quando, ela ainda bate na porta. E hoje, assim, eu sou extremamente grata por tudo que Deus fez na minha vida, pela mãe que Deus me deu, porque minha mãe ficou comigo 27 anos e foi a melhor mulher que eu conheço até hoje. Me deu um irmão incrível, um pai maravilhoso, né, o melhor homem, assim, referência de homem pra mim é meu pai. Mas, né, como consequência não, como permissão, eu permiti viver meu luto da melhor maneira possível e permiti que isso acontecesse. Mas aí chegou no momento em que realmente eu precisava mudar, porque ela nunca deixou eu engordar, ela sempre cuidou muito bem do meu peso. Quando eu começava a ficar muito gorda, ela não gostou desses braços, ela vai se cuidar, e minha mãe era a minha personal incentivo maior, era a minha mãe. Talvez por isso, durante muitos dias eu começava a dieta e parava, porque eu não tinha esse personal incentivo, né? E só que esse personal incentivo ficou aqui, ela cultivou dentro de mim. Então, eu precisava compartilhar com vocês, né, o porquê de 2023 ser um ano tão importante, de 18, 19, 20, olha, tabuada. 19, peraí, de novo. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos depois foi quando eu comecei, foi quando eu começo a ter coragem de falar isso tão aberto. Os meus amigos, obviamente, sabem dessa história, mas o porquê de eu ter chegado no peso que eu cheguei, de eu ter feito algumas escolhas erradas, comido por ansiedade, porque eu comi muito por ansiedade, foi por isso. Mas eu me permiti, porque existem situações em que você não precisa ser forte, você só precisa curtir o momento ali da dor, o sofrimento, vamos viver o sofrimento. Gente, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para tudo. E aí eu decidi que o tempo da obesidade, né, o tempo do excesso de peso na minha vida, ele tinha que se encerrar, porque não era o que a minha mãe queria, mas demorou, porque eu sabia que no momento em que eu fosse enfrentar isso me traria ela de volta, assim, com lembranças muito fortes.
Mas chegou, amém? E eu quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, o porquê, né, que eu cheguei aqui do jeito que eu cheguei, porque eu acho importante, porque existem inúmeras pessoas que, assim como eu, passaram por traumas, passam ainda por traumas, passam por momentos de ansiedade, passam por momentos que levam a você a querer comer, a querer fazer coisas que vai prejudicar seu corpo. Então me acompanhe, vem comigo, se inscreve aqui no meu canal e merci por ter ficado até aqui.